Seja bem-vindo ao nosso curso de Manual de Atos Oficiais. Neste curso, eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber em detalhes sobre o Manual de Atos Oficiais. Nós vamos começar mostrando para vocês que existe uma parte mais teórica, existe uma parte de grafia que você precisa entender e existe uma parte muito ligada ao direito administrativo e à redação oficial. Tudo que nós vamos aprender aqui é muito mais do que a sua preparação para o concurso público. Você não pode passar nesse concurso público e não saber redigir um documento. Lá na UFMS, quando você estiver trabalhando no setor administrativo, por diversas vezes chefias vão falar para você redigir documentos. E como que vai ser se você não sabe como redigir esse documento? Como que vai ser se você não cumpre a linguagem culta dessa instituição? Então veja, nós vamos agora te preparar não só para o concurso, mas para que lá você não dê nenhuma gafe. Porque pode ser que algum superior seu chegue e fale assim, ué, você não conhece o Manual de Atos Oficiais da UFMS? Puxa vida, mas você não passou no concurso sabendo disso daí? Então é para que você não cometa esse tipo de equívocos que nós vamos te preparar agora. Eu, como eu disse, sou delegado de polícia. Aliás, disse não, estou dizendo agora, mas certamente você me conhece. Na minha instituição, nós temos um manual também assim, ele chama-se R12. E esse manual, ele me mostra como que eu tenho que fazer todos os meus atos escritos. É através do manual que nós vamos sintetizar tudo que nós precisamos transformar em atos administrativos ali no preto no branco. Então, se você não conhece, realmente fica muito complicado. Por exemplo, você escreveria o símbolo de horas com HS ou só H? Será que precisaria de ponto? Como que você escreveria, por exemplo, o dia 1º de maio ou dia 2 de maio? Você escreveria como? Ou seja, essas e outras informações, como por exemplo, atos de correspondências, atos enunciativos, como que eu faço a redação disso, você vai aprender aqui neste curso. Então é um curso que muito mais do que você se preparar para o concurso da UFMS, vai te preparar para exercer o seu cargo público, tá bom? Tenha muita noção disso. Então, o que eu sugiro que você faça? Que você pegue o arquivo aqui embaixo, tá bom? Imprima já esse arquivo, apesar de você ter talvez a minha apostila, né, o e-book dentro, talvez esse conteúdo dentro do e-book, mas eu te daria uma sugestão de imprimir e deixar isolado, porque esse daqui vai ser um material que você vai continuar utilizando muito. E como agora nós vamos trabalhar com vocês aqui, passar várias dicas, isso você pode levar também para a sua carreira, ok? Eu preparei um grupo, dezenas de questões de manual de atos oficiais para que você pudesse exercitar o conteúdo que tem aqui. Eu tenho plena consciência que a gente não consegue localizar questões de atos oficiais, então eu preparei estrategicamente muitas questões para te preparar. Vamos dar uma olhadinha na primeira delas, só para ver se ela está legal ou não. Vamos supor que você pregaria uma questão dessa daqui, talvez a única questão que caísse de manual de atos oficiais. Eu acredito que vai cair mais de uma questão, muito mais. Eu acredito até em 3 a 4 questões de manual de atos oficiais. Se ela tiver para você em conhecimentos específicos, ela tem peso 3. Então, cada questão que você acerta, você ganha 3 pontos. Então, vale muito a pena você aprender. Olha essa questão aqui que pergunta que, de acordo com o Manual de Atos Oficiais da UFMS, julga as alternativas com V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa correta. Vamos aqui, ó. Os atos normativos que não são tecnicamente corretos, além de acarretar segurança, podem resultar em prejuízo administrativos e políticos? O manual traça um caminho seguro para o UFMS do presente ao futuro, em especial para o aperfeiçoamento da capacidade docente da UFMS. Vixe Maria, e aí, onde que está isso escrito? Vamos aprender no que está lá? Eu quero iniciar mostrando para você o seguinte. Olha só, você vai pegar esse manual e vai fazer isso daqui. Vai passar assim a primeira folha. Né? E aqui já passou ali uma pergunta muito básica de um manual de atos oficiais.
Você quer ver a pergunta que eu faria para você? Seria exatamente essa pergunta aqui, ó. Olha só, qual edição que nós temos desse manual? Qual que é a edição que está o atual manual? Seria uma pergunta boa. Você quer ver outra pergunta que está bem ali na cara e você se mataria de errar uma questão, se mataria no bom sentido, né, no sentido figurado. E em você errar uma questão, por exemplo, a última atualização, né, do manual foi feita através de que resolução? Do COUN ou do Conselho Diretor? Você já consegue responder essa questão? Então veja que nós temos algumas questões que passam batidas para quem não tem a capacidade de ter a mente do examinador. Como eu sou examinador, trabalho às vezes com isso, já trabalhei, aliás, então eu consigo mostrar com mais facilidade para você. Veja que está aqui. Eu posso perguntar isso? Está dentro do conteúdo? Tá. A resolução que atualizou foi a resolução, então, vamos marcá-la aqui, vamos dar um destaque especial para esse ponto aqui, que foi a resolução 71 do Conselho Diretor. CD significa Conselho Diretor, foi do dia 9 de maio de 2019, a 5ª edição. É o tipo de informação que não aceita erros. Você não pode errar uma coisa como essa. Eu colocaria essa questão aqui e muita gente vai errar, nem sabe, porque passa às vezes batido. Muito bem, mas prosseguindo, vamos aqui mostrar agora para vocês como que ele está. Eu vou trabalhar aqui daqui a pouquinho a mensagem do reitor, do Turini, e aí eu quero mostrar para vocês que a gente vai fazer nessa primeira aula, falando sobre a apresentação, como eu estou fazendo aqui do manual. Vamos tratar um pouco mais sobre o conteúdo de redação oficial, a parte mais doutrinária, né? E aí, na aula que vem, eu trabalho com vocês a parte de características gerais de documentos oficiais. Veja que nós vamos trabalhar com vocês a parte de regras de redação de documento. Existem regras de grafia, de abreviatura, de sigla, de símbolo que você tem que respeitar quando você vai redigir um ato oficial da UFMS. Você vai descobrir que, apesar dos redatores serem diferentes, todo documento que parte da UFMS ele tem uma mesma cara. A mesma cara igualzinho. Por quê? Porque se obedece o manual de atos oficiais, ok? Então, é como se você fosse pegar mais ou menos assim, ó, vou te dar um exemplo. Se você for num cartório e fizer uma certidão de casamento, ou uma certidão de nascimento, ou qualquer outro tipo de certidão, você pode ver que só muda muitas vezes o conteúdo das palavras que está lá dentro, mas aquela cara é a mesma coisa. Então, é exatamente isso que nós vamos aprender aqui no manual. Veja que nós vamos falar sobre os destaques de palavra. Eu, por exemplo, poderia colocar uma palavra estrangeira ou em latim, em negrito e em itálico. Seria possível fazer isso? O que você acha? É esse tipo de coisa que nós vamos aprender aqui. E aí a gente vai entrar numa parte de atos oficiais. Basicamente, essa parte aqui, ó, daqui em diante envolve muito a parte de direito administrativo, tá? Muito mesmo. Então aqui, para quem conhece o direito administrativo, vai conseguir entender muito bem o que nós vamos falar aqui. E depois a gente vai entrar, né, na definição, competência e estrutura, né, de atos normativos. Vamos falar de atos de correspondência, algumas regras que a gente tem aqui de utilização, né, de vocativo, cabeçalho, rodapé, local, data, endereçamento, assunto, como que se faz isso, ok? Como que é um ofício, como que é um correio eletrônico, né? Os atos enunciativos esclarecedores, que é o caso do parecer, vamos falar de atos de assentamento, apostila, ata, tudo que se refere, gente, isso daqui você estuda em atos administrativos lá no direito administrativo, porém com o contorno da UFMS. E aí você tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos atrás dessas questões que cairão na sua prova e você vai gabaritar. É esse o meu objetivo, é te preparar para gabaritar. Como que eu vou fazer isso? Te dando todos os detalhes do manual e colocando questões em alto nível, algumas básicas, mas outras bem puxadas, para que você vá bem preparado para essa prova. Olha só, eu queria
praticamente aí encerrar essa parte da aula falando da mensagem do reitor, né, que assinou essa resolução aqui através do Conselho Diretor. Ele é o presidente do Conselho Diretor, o Turini, né? E o que foi colocado aqui? Que o manual ele é um instrumento de comunicação, um instrumento de comunicação que padroniza os documentos e as mensagens da instituição. Então, veja que sem o manual, cada um faz do seu jeito, baixa da internet, procura no Google. Não. Na hora que você estiver lá no UFMS, você vai receber esses modelões. Agora, na hora de escrever, você precisa conhecer as regras que estão aqui. Mas lá você já vai ter esses modelões. Tanto é que ele fala aqui, ó, que a redação dos atos oficiais tem que ser feita de maneira clara e objetiva, trazendo exemplos e recomendações. Então aqui nós vamos ver vários exemplos e recomendações de como deve ser feito a escrita desses atos oficiais. Veja que ele fala que todo órgão da administração pública deve observar suas práticas gerenciais, nas suas práticas gerenciais, os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Ok? Então isso você vai ver que daqui a pouquinho nós vamos tratar numa aula, basicamente para você entender bem essa parte aqui, você que nunca estudou o direito administrativo. E aí, logicamente, a gente precisa tratar de atos normativos, porque existem muitas regras dentro da UFMS que precisam ser normatizadas. E aí você precisa conhecer o que não é tecnicamente correto. Porque se você escrever algo lá dentro do sistema que seja tecnicamente incorreto, você como servidor lá dentro, porque você vai trabalhar dentro do setor administrativo, se for o seu caso, ou pode ser que não seja, né, como docente, você pode acarretar insegurança e pode resultar em prejuízos administrativos e financeiros, tá bom? Então veja que este manual ele traça um caminho seguro para o FMS do presente e do futuro, em especial para o aperfeiçoamento da produção de documentos oficiais da UFMS. Então, o aperfeiçoamento, ele advém, sem dúvida alguma, de um caminho seguro que se segue na UFMS, disse o nosso reitor. Muito bem, agora eu quero dar continuidade aqui e mostrar, fazendo uma apresentação aqui do que ele coloca nessa parte inicial do manual, que ele fala bem assim, que este manual tem como objetivo, veja aqui o objetivo, conceituar os diversos tipos de documentos. Então, ele vai te mostrar o que é o documento, parecer, apostila, ofício, para que auxilie os servidores nas suas tarefas e na elaboração dos textos oficiais, ok? Orientando quanto à sua aplicação, estrutura e redação mais adequada. Veja que ele é uma espécie de roteiro, né, para que os responsáveis pela emissão, eles redigam esses documentos e a gente nem sabe quem redigiu, porque todos eles têm o mesmo formatão. Ok? Então é isso que a gente vai estar aprendendo um pouco mais. Aí ele conta aqui a história, né, um pouco aí do surgimento. Né? Veja que a primeira edição ela foi em 1980, a quarta estava em 2015. Tiveram algumas atualizações, principalmente aí com a digitalização de documentos, com a questão muito voltada aí para a comunicação pela internet. Sem dúvida alguma precisava ser feito algumas alterações e foi o que foi feito agora nessa edição, nessa quinta edição então de 2019, tá bom? Na aula que vem eu começo tratando com vocês sobre redação oficial, alguns assuntos aqui importantes, tá bom? Te vejo na próxima aula para a gente fazer aquela questãozinha. Duas a gente já fez, né? Não preciso nem refazer com você. Beleza? Vamos para a próxima aula. Muita coisa boa para aprender.